Bem-vindos ao módulo 2 do curso de Iniciação à Vida Cristã, curso básico de Iniciação à Vida Cristã, aqui no canal Católico. Então vamos dar continuidade. Você já passou pela introdução, já assistiu o módulo 1, tomou nota das questões. Tenho certeza que teve tempo de rememorar cada uma delas e agora partimos para o nosso segundo módulo. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos lá. A iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã constitui, isso aqui é importante, o processo pelo qual a pessoa é introduzida no ministério de Cristo, nesse mistério de Cristo e na vida da igreja. Então, dando sequência à nossa didática de mastigar, rememorar, puxar e repuxar, vamos tomar nota disso. A iniciação à vida cristã constitui o processo pelo qual a pessoa é introduzida no mistério de Cristo e na vida da igreja. Seu modelo fundamental é o catecumenato antigo, recuperado e valorizado pelo Concílio Vaticano II. E agora eu sei que pelos em regiões que talvez você desconheça arrepiaram, né? Porque o pessoal não pode ouvir o termo Concílio Vaticano II. E aí vamos ver quem é head thread, bumbum thread, come thread, caga thread, enfim. Tudo isso. Mas é importante citar que este modelo antigo foi recuperado e valorizado pelo Concílio Vaticano II. Então o que é iniciação à vida cristã? É aquilo que vai introduzir a pessoa no mistério de Cristo e na vida da igreja. Mais uma vez, lembra do que eu falei do módulo 1. Não dá para ser Cristo em casa. E não pode ser feita de qualquer maneira, porque você vai estar progressivamente colocando a pessoa nesse mistério de Cristo. Não você em si, porque você não está pegando pela mão, tá? Acho que eu fui claro, não fui? E também na vida da igreja. Não pode ser algo cuspido, jogado, tá? Então é importante. É importantíssimo. O Diretório para a Catequese afirma: a iniciação à vida cristã é um processo global de formação que integra anúncio, celebração, catequese e experiência comunitária. E por isso que é progressivo, pessoal. Não pode ser de qualquer maneira. Eu estou batendo muito nessa tecla porque a gente vê cada coisa por aí. E perceba, mais uma vez eu trago a memória de vocês de que não é simplesmente uma questão pedagógica, não é simplesmente uma questão dada aos espaços formais de aplicação da catequese, porque é preciso pensar a catequese de forma integral. Então, nesse sentido, a sala, o espaço onde os encontros ocorrem, ele não é o lugar final para a iniciação à vida cristã. Não apenas. Porque nós temos um anúncio, nós temos celebração, catequese, experiência comunitária. E aí é interessante pensar isso numa vida paroquial, em que os catecúmenos eles estejam envolvidos, e não vou me contradizer aqui, de uma maneira saudável na vida paroquial. Isso inclui, obviamente, todas as comunidades. Então, participar de algumas atividades nas comunidades, essencialmente nas celebrações dos padroeiros. Eu sei que em muitas paróquias isso é difícil, tá? Hoje vai ter festa na comunidade X. Tem pessoas que não vão, porque eu sou da matriz, porque eu sou de tal comunidade. E aí é um problema muito maior
que acaba transbordando para os próprios catecúmenos. É importante que o catequista e o pároco entendam isso, para que já nesse processo de iniciação, o catecúmeno entenda que paróquia é a junção de todas as comunidades, ali com a matriz. Porque a matriz é uma comunidade também. Comunidade é matriz. Então, quero desde já abordar esse aspecto e reforçar esse último ponto aqui da experiência comunitária, de sermos paróquia e ensinarmos, e aqui é uma conversa para os catequistas em si, ensinar isso, tá? Nós temos aqui um grupo que atende pessoas em situação de rua. É interessante que de tempos em tempos os catecúmenos participem também com os catequistas. Vai lá que sexta-feira você tem que ir. É mesmo? Tá delegando? O catequista precisa estar junto. E ensinar que isso faz parte da experiência comunitária. Não é delegar, outorgar, estou mandando, vocês são obrigados a participar dos grupos do Caritas ou das ações que atendem pessoas em vulnerabilidade. Pelo amor de Deus, pessoal. Primeiro que deve ser uma vergonha você se sentir obrigado a participar de um grupo de ações afirmativas. Se você como cristão não entende que você precisa de alguma maneira contribuir, seja com dízimo, oferta, ou mesmo participando na distribuição de alimentos, acabou o mundo, né? Acabou o mundo, quero descer. Beleza? Então essa parte eu queria moldar já aqui com vocês. Seguimos? Vocês me dão um minutinho, porque a porta vai ficar batendo e isso vai ficar perturbando a nossa cabeça? Me permitam aqui fechar ela por um tempo. Eu já retorno. Vai. Então eu queria bater nessa tecla com vocês, nesses pontos, e focar na parte da experiência comunitária. Porque integra a questão do anúncio, da celebração, da catequese. Isso molda, obviamente, a experiência comunitária. Então estou pegando um aspecto do que é a experiência comunitária, tá, pessoal? De muitas coisas que ela abrange, que ela contempla, se assim preferirem, né? Então, a iniciação à vida cristã é esse processo global de formação. Ele é importantíssimo. Tá? Ele é importantíssimo e, mais uma vez, o olhar humano ele é necessário. Tá? E é claro, né, o catequista precisa ter esse conhecimento também. Não é uma questão simplesmente teórica aqui, porque senão a gente acaba teorizando demais a fé. Vocês estão entendendo? É óbvio que vai ter um ensino religioso nisso tudo. Eu estou dizendo que é preciso um olhar para que não se teorize demais a fé. Não se teorize demais a fé. Aí seria um problema. Tá? Seria um problema. Ficou claro esta parte? É um processo de inspiração catecumenal. E a gente lembra daquela imagem, né, da estrada. E nós seguimos pela estrada de Cristo, né? Você já deve ter ouvido isso na Santa Missa. Caminhamos pela estrada de Cristo. Conversão é diária. Então o anúncio da palavra, do Evangelho, a partilha,
o sentido da celebração, de cada rito. E é claro, quando eu digo que nós temos que tomar um cuidado para que não se torne um clube, ao mesmo tempo, não podemos perder a alegria do encontro. É bom encontrar com o irmão. Porque se eu não tenho essa alegria do encontro, eu não vou ter uma dimensão da partilha. Até porque o encontro maior que vamos ter é com o Cristo Eucarístico. Então a alegria do encontro, ela faz parte disso. Por isso que deve ser progressivo toda essa caminhada, porque você imagina a ansiedade da noiva, porque a noiva está sendo preparada para o encontro com o noivo. Não pode ser de qualquer maneira. Assim, aquele que caminha na iniciação à vida cristã, ele deve ter esta... É porque a ansiedade é uma palavra que tem um peso negativo. É expectativa. Ter essa expectativa de encontrar com o noivo. Pô, vou me batizar, vai. Vou receber a Sagrada Escritura, vou receber os ritos iniciais, vai. Mas o seu encontro, de fato, de verdade, com Cristo. Porque tudo aponta para Jesus. Então, essa expectativa ela deve ser plantada, regada, para que quando ocorra de fato e de verdade o encontro, você possa aproveitar ao máximo, entender a dimensão disso e não queira outra coisa que não seja encontrar-se com Cristo diariamente. Tá legal? Como se estrutura a iniciação à vida cristã, pessoal? Em torno dos sacramentos, como nós falamos lá no começo. Batismo, que gera para a vida nova. A confirmação, que fortalece o dom do Espírito Santo, né? E a Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã. Então, a iniciação, ela vai se estruturar em torno desses três sacramentos: batismo, confirmação, crisma e Eucaristia, tá? Mais do que uma preparação imediata para sacramentos, perceba isso, a iniciação visa formar discípulos missionários. E eu estou voltando nisso para que a gente possa inculcar. Integrados à comunidade e comprometidos com a vivência do Evangelho, a vida comunitária. Muita gente sai da Igreja Católica e eu só fui entender o que é a igreja aqui, que não sei o quê, porque as pessoas vivem vidas de banco. Eu fui protestante por mais de 10, 11 anos, pessoal. E lá também vi muita gente viver em banco. Você precisa ser comunidade para acolher aqueles que estão chegando na comunidade. E eu não estou falando abraçar 1000 pastorais não, tá? Como muitos nas seitas protestantes abraçam 1000 ministérios. Abraça 1000 e depois termina com nenhum. Então você precisa saber dosar e ter essa inteligência de como se tornar um discípulo missionário. Aquele que vai se lançar ao caminho, que vai de um encontro ao outro. Percebe como que a igreja é encontro? Como a gente volta, e não é um encontro qualquer, é sempre um encontro com partilha. Ser igreja é ir ao encontro, mas um encontro com partilha. E partilha do quê? Olha, essencialmente do Cristo. Mas pela graça e a divina misericórdia, também conseguimos partilhar o pão. Então igreja é encontro e partilha. Igreja é sempre encontro e partilha. Um discípulo missionário sabe disso. Por isso de estar integrados à comunidade. As nossas comunidades,
devem ser comunidades de encontro e de partilha. Não só daqueles que vêm, mas para nós que vamos. Porque nós somos, e esta é uma revelação, que é claro, o ID faz isso. Igreja em saída. E que bom que esse termo foi incorporado à doutrina, né? Por assim dizer, porque a gente fala do ID, mas nós lembramos meio que de um ID ou individual, um ou outro ministério, quando a verdade é que o ID é isso. Nós devemos ser uma igreja em saída. E uma igreja em saída, e aqui eu repito o meu acréscimo, é uma igreja de encontro e partilha. Estão entendendo? Isso é importante. Quando eu entendo isso, eu consigo visualizar esses 3 sacramentos da iniciação. O batismo, que gera para a vida nova, a confirmação, o crisma, que fortalece com o dom do Espírito Santo, e a Eucaristia, o ápice de toda a vida cristã. Isso é importantíssimo, pessoal. Então, esse caminho catecumenal, essa inspiração catecumenal, o sentido da iniciação à vida cristã que está em torno desses sacramentos, tem como objetivo nos tornar discípulos missionários e compreendermos essa dimensão de uma igreja em saída, que é uma igreja que vai ao encontro e partilha. Igreja em saída é a igreja de encontro e de partilha. Tudo bem? E aqui nós temos mais uma representação do batismo, do crisma e da Eucaristia. Então, o batismo nos introduz à vida cristã, por isso batizamos. O crisma fortalece com o dom do Espírito Santo, e a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é o ápice de toda a vida cristã. Perceba como é cristocêntrico, como é voltado para tudo aquilo que Deus ensinou. Como a nossa fé é linda, né? Como a nossa fé, ela realmente tem a Trindade como centro. Ela tem Cristo como sustentáculo. Tem no Espírito Santo o seu fortalecimento e a sua instrução. Isto precisa estar inculcado no catequista para que ele ensine, para que ele partilhe nos encontros com os catecumenatos. A centralidade da nossa fé cristã. Está claro? Isso precisa estar claro. Este módulo visa justamente que nós venhamos a inculcar isso. E é muito bom, né, nesse processo, quando nós percebemos que os catecúmenos estão realmente dispostos aí até o final, sabe, a se batizar, serem crismados, receber a primeira Eucaristia, esse Deus que se partilha, né? Esse Deus que dá o seu corpo e o seu sangue, que vem de encontro e partilha-se conosco. Isso é muito bom, né? Então, esse é um dos caminhos também para que venhamos a tratar com os nossos catecúmenos. E isso tem que estar claro. Compreendemos isso, esse módulo fica posto, e mais, eu tenho certeza que daqui para diante, mesmo você meio inseguro na sua missão de catequese, você vai se sentir fortalecido também. Porque você já é batizado, você comunga, e você tem o Espírito Santo. Se não peça os dons dele. Sabedoria, ensino. E isso fortalece a nossa fé. Então é importante.
O processo de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal tem por objetivo favorecer a experiência do encontro com Jesus Cristo, o acolhimento da boa notícia do reino, a participação afetiva e efetiva na comunidade de fé, o desejo de ser, no mundo e na sociedade atual, sinal da presença transformadora do amor misericordioso de Deus. Olha que lindo. Esse processo é um projeto de vida para os catequizandos, os catequistas e toda a comunidade paroquial, para amar e aderir a ele. Faz-se necessário conhecê-lo. Esse é um dos resumos possíveis do processo de iniciação à vida cristã. Encontro, acolhimento, boa nova, presença transformadora do amor misericordioso de Deus. Isso é um processo de vida. Cristão não se nasce, cristão torna-se. Compreendemos? Vocês percebem? E eu só posso aderir àquilo que eu conheço. Eu não vou aderir ao que eu não conheço. Então essa minha participação afetiva, efetiva, não é um emocionalismo. Eu tenho que conhecer. Conhecendo, amo e de fato participo. Sou efetivo nisso. Somos comunidade. Somos comunidade paroquial. Então, compreender essa dimensão faz com que, como catequistas, possamos compreender o que é o ensino integral. O olhar humano, acolhedor e de partilha. E como catequizando, entender que, por mais que hajam dificuldades, por mais que pareça que não vai chegar, eu estou progredindo na fé, porque esse amor, essa presença transformadora de Deus, ela está sobre a minha vida. Isso é um fato. E mais uma vez eu trago para vocês, pessoal, esse pequeno quadro sobre esse processo, não é? Pré-catecumenato, o catecumenato, purificação, iluminação e a mistagogia, que eu estou aqui em cima, né? Que é o quarto tempo. Então eu trouxe o primeiro, que era da estrada, e agora eu estou trazendo para vocês essa versão aqui distribuída em 4 tempos. Então o primeiro tempo, pré-catecumenato, ou primeiro anúncio, também chamado de querigma. Tempo do acolhimento da comunidade cristã. É a primeira evangelização. Inscrição, colóquio com catequistas, os ritos. Então você está recebendo a sua turma. E essa parte aqui é onde fica, talvez, para quem ainda não se percebeu aqui, mais claro dessa formação desse curso, tá? Então a primeira etapa, que é o rito de admissão dos candidatos, ele é um tempo importante também. Porque é aqui que essas pessoas terão o primeiro contato com a nossa igreja. Terão o primeiro contato com você, catequista. E você tem que ter essa sabedoria de como você vai estar nesse primeiro encontro. Porque é um rito de admissão. E eu quero inverter algumas coisas aqui. Porque quando a gente fala desse rito de entrada, o rito de admissão, o que parece? Nós estamos recebendo e vamos avaliar se a pessoa será admitida ou não. E aí o catequista fica lá na frente como um carrasco. Não. Eu quero que você entenda que você, neste momento, catequista, está numa responsabilidade de mostrar qual é a sua capacidade de acolher alguém.
Cristo confiou a você nesse momento o seguinte papel: hoje você é o mordomo da minha casa. Você vai receber pessoas que, por amor à palavra que ouviram, querem entrar na nossa igreja e comer do pão à minha mesa. A sua missão é receber essas pessoas, é acolhê-las, fazer com que elas se sintam realmente amadas. Então, ter um outro olhar nesse rito de admissão. Pô, mas já na inscrição? Já na inscrição. As pessoas estão chegando, gente. Nós temos que entender isso. Você não é o guardião das chaves da sala do catecumenato. Tu é um mordomo, irmão. Tu é um mordomo, irmã. Que Jesus confiou a responsabilidade dos pequeninos que estão caminhando para a fé. Essa deve ser a sua percepção. Não como o chefão ou a chefona. Eu sou o avaliador do reino de Deus. Caramba, é mesmo? É mesmo? Você é avaliador, avaliadora do reino de Deus? A quem muito é dado, a muito será cobrado, tá? Nunca se esqueça disso. Ficou claro? Como às vezes nós temos que mudar o prisma aqui nesse tempo de querigma, no primeiro tempo. Segundo tempo, catecumenato, que é o mais longo de todos, tá, pessoal? Essa segunda etapa, ela também é chamada de a preparação para os sacramentos, né? A tal da eleição. Tempo suficientemente, eu vou trocar longo para ideal, para a catequese. Reflexão e aprofundamento. Vivência cristã, conversão, esse caminho de conversão. Entrosamento com a igreja e os ritos. As pessoas vão ser apresentadas de fato e de verdade a cada encontro com a igreja, com os ritos. Vão entender, por exemplo, os tempos litúrgicos. Aqui tudo é motivo para a catequese e oportunidade, acima de tudo, para a catequese. Seja na quaresma, algumas quaresmas que são devoções privadas que as pessoas fazem, como a quaresma de São Miguel, entre outras, tá? É um exemplo que eu trouxe. Então, nós podemos aproveitar para transformar muita coisa neste tempo para a catequese. Tornar familiar e aumentar esta boa expectativa para o encontro e a igreja por Cristo partilhar os ritos e sacramentos futuramente com os catequizanos. Tá legal? Terceiro tempo, purificação, iluminação, quaresma, né? É a etapa da celebração dos sacramentos. E aqui a gente está falando de iniciação, vigília pascal, que é a mãe das vigílias. É a preparação próxima para os sacramentos, escrutínios, entregas dos símbolos e da oração do Senhor, catequese, práticas quaresmais, tá legal? Então você percebe que apesar dessa divisão dos tempos, eles vão caminhando sempre unidos. Então esse tempo de iluminação, que está dentro desse período mais longo da catequese, ele já aponta para os sacramentos. E aqui tem alguns símbolos sendo entregues. Oração como oração do Pai Nosso. Práticas, não apenas práticas quaresmais. Olha como isso é importante, olha como isso aqui é bonito. Como há um sentido lógico de tudo isso aqui. Então, você não pode ter pressa. Você pode criar expectativa, não ansiedade. E nesse caso, a expectativa é uma expectativa boa.
Ah, eu tenho expectativa de receber o dinheiro. Isso é bom ou ruim? Pô, isso é bom. Você não pode ficar ansioso. Ah, eu tenho expectativa de... Porque o meu casamento se aproxima. Isso é bom ou ruim? Se não for forçado, isso é bom. Certo? Você não pode ficar ansioso, ansiosa. Então a gente trabalha com uma boa expectativa. Beleza? Quarto tempo, a mistagogia, que é o tempo pascal. E aqui sim, né? É o aprofundamento e maior mergulho no mistério cristão, no mistério pascal. Vivência na comunidade cristã. Fim do período catecumenal. O cristão continua a formação permanente. Leiam só. Na comunidade ao longo de toda a vida. Os caras não entendem isso. É impressionante. Eu acho que essa é uma dor do catequista, mas de toda a comunidade, né? As pessoas que recebem os ritos e somem. Ah, vou visitar meu pai. Chegou lá, foi na casa dele, comeu, bebeu, foi embora. Oh, que bosta de filho e filha que você é, hein? Eu não sou seu pai, é o que eu posso falar. Que bosta de filho e de filha que você é. Recebeu o que tinha que receber dos pais e meteu o pé. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. A formação é permanente, gente. A entrega dos ritos, ela tem um prazo. Você seguiu direitinho, você vai receber os ritos. Mas a formação é permanente. Por isso que esse canal é um canal catequético. Por isso que mesmo recebendo algumas abobrinhas de algumas seitas, nós continuamos. Porque pela preocupação primeiro da minha formação e também partilhar a formação com vocês. Estão compreendendo? Então, existe um período para o fim, me perdoe a redundância, do período catecumenal. Mas o cristão continua a sua formação permanente. Entenderam? Então, eu tenho querigma, eu tenho catecumenato, eu tenho o período da purificação e iluminação, e eu tenho o período da mistagogia, do tempo pascal. Mas a formação, ela é permanente. Isso é inegociável. Ela é permanente. Você não pode esquecer disso. Tá claro? Tá encucado isso? Porque senão, acabou. E por falar em acabou, chegamos ao fim do segundo módulo. Espero que vocês tenham gostado. Esse módulo foi um pouquinho, talvez, mais prático que o primeiro, mas essencial que fosse assim, porque nós aqui já estamos organizando aquele caminho, mostrando ele como se divide nos tempos, e assim dando auxílios para uma vida de iniciação cristã mais prática, tá? Espero que você tenha gostado. Tome nota, escreva, volte o módulo, volte o curso se necessário, e sempre com papel que entra na mão. Qualquer dúvida, basta enviar e nós estaremos aqui na medida do possível para tentar saná-las. Tá legal? Vejo vocês no próximo módulo.